Boa noite a todos. Que Jesus, dentro da sua infinita misericórdia, possa estar aqui junto a nós, nos auxiliando, nos ajudando a abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Dentro da nossa proposta Evangelho e Espiritismo, nós vamos dar início aos nossos estudos. Hoje, nós vamos falar primeiro do Evangelho. Porque tem dia que a gente fala o livro dos Espíritos, tem dia que a gente começa no Evangelho, a gente vai seguindo assim, depois a gente entende que está tudo certo, está tudo bem. Você pode ler para nós, Cláudia? Já abriu o livro? Noêmia! Sim. Que saudade! Que dia que você vai voltar para a gente terminar o curso dos 15 princípios, minha filha? Pois é. Então, hoje, nós estamos aqui no capítulo 24, no item 8, né? E a Cláudia vai ler para a gente. Cláudia, você está no mute. Boa noite a todos, viu, gente? Não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhe ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Segue? Não, esse aqui vamos ver, vamos refletir dentro do nosso entendimento, né? Aí depois a gente pega o pensamento de Kardec. Eu acredito ser interessante a gente refletir dentro do nosso entendimento e depois a gente observar como é que Kardec traz o entendimento dele para nós. E assim a gente vai construindo o nosso pensamento. Eu acho importante. No caso, você quer falar alguma coisa, Cláudia, no seu entendimento a respeito disso? Não. Então, alguém deseja comentar alguma coisa a respeito dessa passagem? O silêncio, às vezes, é o sim, né? Ou talvez é o não, né? Depende. Então, vamos lá. Primeira coisa muito importante que nos chama a atenção aqui. Jesus, ele dá um conselho, né? Ele dá uma ordem para não procurar os gentios e nem entrar na casa dos samaritanos. Então, é importante a gente ver, primeiro, quem eram os gentios. Os gentios, eles eram considerados os pagãos, e também considerados como os não-judeus. Então, tem esses dois entendimentos, como dentro do paganismo, né? Hoje a gente vai estudando, a gente vai vendo que tinha várias religiões lá dentro da Grécia, naquela região, né? Então, para a gente entender melhor, seria, no nosso entendimento, os não-judeus. Os, os gentios seria os não-judeus. E a questão do samaritano, ele falou, não vá nos gentios. Tudo bem, quero não-judeu. Mas só que o samaritano, aí nós vamos lá na introdução,
do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender quem é que era o samaritano. Porque dos gentios, tudo bem, é os não-judeus, mas só que samaritano, vamos ver lá o que vai explicar para nós. Aí está assim na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. É porque, gente, quando quando eles foram, né, para a terra prometida, então teve a divisão entre os filhos, as 12 tribos de Israel. Só que ali, como sempre, né, tem acabou acontecendo que teve outra divisão em 10. Se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente vai compreender todo o processo que aconteceu. Então, a Samaria, ela constituiu a capital do reino dissidente de Israel, daqueles que separaram. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos, e para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a este foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes deste tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e só entre si contrai alianças. Então, gente, olha só para vocês verem essa questão dos samaritanos. E a gente fica observando, como se diz, como que é difícil a nossa relação com aqueles que pensam diferente de nós. A questão deles é tão profunda de não aceitação do jeito do outro de pensar, que até hoje tem essa separação. E aí a gente fica refletindo, mas por que Jesus não mandou entre os gentios e nem os samaritanos? Por que será? Aqui nós vamos ver 2 pontos que eu observei. Primeira coisa, a questão dos gentios, porque eles tinham a sua crença, a sua forma de pensar,
E os samaritanos da mesma forma. Eles tinham a crença deles. E Jesus manda ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas perdidas da casa de Israel, de certa forma, se a gente observar, dentro, né? Quantas vezes Israel caiu e se levantou? Por desobediência, quando a gente pegar a história do rei Davi, por desobediência, quando a gente for ver a chamada de atenção de Jeremias, de Elias, sobre o comportamento do povo de Israel, que não estava coerente com aquilo que eles acreditavam. Então, a gente pode sim pensar que o povo de Israel seria aquele povo que já tinha o conhecimento para poder absorver como se diz, a continuidade do ensinamento. Porque Jesus não fala no início aqui... Mas qualquer coisa eu falo. Oi, Everton, você quer falar? Não. O que acontece? Nós vamos observar que, dentro da história do povo judeu, né, sempre tem essa questão de estar buscando um caminho, de repente eles mudam de ideia, aí depois volta para o caminho de novo, né? Quando Moisés foi lá buscar as respostas, demorou demais. Tá, o meu som tá bom, gente? A Gisele tá... então, o Gislene, sai e volta, porque às vezes o Meet faz isso. Então, o que acontece? Sempre eles estão no caminho, de repente, se a gente for ler a história do povo judeu... sim? Sim, Cláudia? Não é porque você está falando aí, né? Os samaritanos e os gentios têm pensamento diferente, né? E que o povo de Israel talvez esteja mais entendido, vamos falar assim. E é engraçado que hoje eu estava conversando com a pessoa, que ela estava preocupada com a questão dela... As pessoas, às vezes, só de olhar para ele fica incomodado, e às vezes dá reclama dele, ou coisa assim. Isso me fez lembrar isso aqui. As pessoas têm pensamento diferente, né? Cada um tem seu modo de pensar, e a gente tem que procurar o nosso próprio melhoramento. E eu não sei se eu estou viajando, mas aqui me fez lembrar isso. Então, pensamentos diferentes, né? Dos gentios e dos samaritanos, como se eles tivessem pensamentos diferentes, e o povo de Israel também com seu pensamento, mas o seu pensamento mais buscando a salvação através de Jesus. Seria isso. Aí a gente vai estar fazendo exclusivismo. Mas, porque tem um detalhe, os judeus não aceitam, o judaísmo não aceita Jesus como Messias. Então, dentro do judaísmo, Jesus foi um profeta igual a todos os demais. E o argumento dele se baseia de quê? De acordo com a profecia, o Messias viria num tempo de paz. Só que, quando Jesus veio, ele veio no caos, né? Onde como se diz, a chapa estava quente. Mas quando a gente vai buscar esse entendimento, Cláudia, aí a doutrina também traz, e as palavras de Jesus traz, é que ele não veio revogar a lei.
mas dá continuidade. Então, nós vamos entender que a continuidade dentro daquilo que já estava sendo ensinado para o povo judeu. Porque nós também, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que também Emmanuel, né, fala lá no Caminho da Luz dos Hebreus, que também é uma subdivisão dos judeus, das raças que vieram, né, para a Terra, para ajudar no progresso, eles vieram com a missão de nos ensinar da fé. Portanto, é que Abraão é o pai da fé. Então, a gente vai ver todo esse simbolismo que vem sendo construído dentro do judaísmo, que nós, como cristãos, vamos dando continuidade. Então, jamais Jesus foi contra o judaísmo. Tanto é que ele obedecia todos os rituais do povo judeu. Ele e a família dele fazia tudo de acordo com a lei judaica. Então, dentro desse contexto, a gente pode entender que não é que o povo era melhor, mas a sequência do aprendizado. Então, hoje, a gente pegar uma criança e colocar ela, apesar que tem uns nascendo aí que já sabe tudo. Antigamente, a gente até podia usar esse exemplo, mas eu vou arriscar. Porque tem criança aí que você colocar ela na quarta série, já sabe tudo. Né? Então, é nesse aspecto, eu prefiro entender, não que Jesus estava fazendo exclusividade, mas sim mostrando aqui, devido a uma sequência de aprendizado, eles já estavam capacitados para aprender essa outra, dar continuidade ao estudo. Por quê? Se a gente separar povo disso, povo daquilo, a gente vai estar sendo muito humano. E as verdades espirituais, elas são universais. Não é para um povo só, não é para uma pessoa só. Então, e isso é o ensinamento que a doutrina espírita traz para nós, que essa questão de povo, de pátria, nós temos que, sim, valorizar, mas tudo é de acordo com a experiência que o espírito imortal necessita passar. Então, no meu entendimento, quando fala assim, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, é como se fosse um último chamado. Aqui você já sabe, você já tem conhecimento, mas ainda está meio perdido. Quando que a gente fica perdido? É quando a gente não sabe aonde a gente está, onde a gente está se localizando. Como que eu sei que eu estou perdido? A minha falta de discernimento do local onde eu me encontro, e eu não sei sair. Mas só que essa bússola, esse caminho que Jesus trouxe, era para, de repente, para aqueles que estavam perdidos, para poder ter a sua localização através do outro. Então, vocês já sabem essas coisas. Então, agora está na hora de aprender um pouco mais. Eu encaro como a misericórdia divina. A partir do momento que nós estamos aqui, estudando, procurando conhecer o Evangelho, nós estamos fazendo parte dessas ovelhas perdidas da casa de Israel, que já tem capacidade para compreensão do que nós vamos conversar aqui. Porque se uma pessoa não tiver interesse, não tiver capacidade, não quer dizer que seja evoluído, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não quer dizer que quer melhor, não.
mas sim do aprendizado que vai ser oferecido. Jamais a gente deve achar que tem um povo escolhido, que tem uma pessoa escolhida. Isso não é da lei de Deus, isso é da lei dos homens. A partir do momento que a gente tem essa necessidade de fazer esse trabalho de mostrar que o outro é melhor, a competição. A competição é algo muito humano e materialista, mas é necessário dentro do nosso mundo, porque dentro da nossa estrutura da nossa mente, nós ainda estamos nessa necessidade de competição, de ser mais do que o outro. A estrutura do ego. Agora, o ego muito exaltado, ele sempre quer competir com o outro, né? Então, é mais ou menos isso. Alguma dúvida sobre isso? Deu para compreender direitinho? Beleza, então, olha lá. Por onde fordes, pregai dizendo que o reino do céu está próximo. Mas o que é Eu o reino? só queria comentar, igual a presença do reino dos céus está próximo, é justamente o que você falou assim, da doutrina, né, que a gente vai procurando nosso aperfeiçoamento e a gente quer buscar o reino dos céus, né? Todo dia a gente quer buscar o reino dos céus. Mas a gente tem que ter noção do que é reino do céu, porque senão você não sabe. Isso! Mas à medida que a gente vai procurando, a gente descobre que nada sabe, né? Mas que a gente vai tendo um pouquinho de entendimento a cada dia. E aí, na hora que eu falei lá atrás, né, que são pensamentos diferentes, né, das outras pessoas, a gente tem que aceitar esse pensamento, né, e seguir tentando fazer o que é melhor para cada um. Sim, principalmente a gente observar o que a gente quer. Porque se eu falar assim, buscar o reino do céu, se uma pessoa não tem compreensão do que seja o reino do céu, porque Jesus veio trazer a imortalidade da alma. Ele veio falar de um outro mundo, esse reino dos céus. O reino do céu é a paz, você está em paz com você mesmo, né? Não? Ou a vida imortal. Aí, ó, nós vamos falar aqui agora dos espíritos puros, que a gente vai entender isso, o nosso projeto. Porque, igual no caso, se eles tinham um pensamento diferente, uma forma diferente de pensar, a palavra de Jesus não ia ressoar até eles. Tanto é que foi preciso esperar Paulo, para Paulo ir até os gentios. Por quê? O Paulo entendia como é que iria fazer aquela, porque a cultura é diferente, mas o Paulo compreendia a cultura de lá, entendeu? Porque quando a gente vai absorver um conhecimento, a nossa cultura influencia, as nossas crenças influenciam demais de como que a gente vai entender. Então, a cultura diferente dos gentios, que era lá mais o povo grego, né? Paulo já sabia conversar a linguagem deles. Dentro do Paulo sendo judeu, mas ele com o conhecimento e a bagagem que ele tem, a vivência lá também, que ele também já tinha vivido lá naquela área, então ficou mais fácil. Aí, várias passagens de Paulo, a gente vai ver que ele sempre fala que se comparava ao outro, que quando ia falar com o menino se tornava menino, que se necessitava de leite, ele dava o leite no sentido assim, se era criança, tinha que beber o leite, se era mais adulto, podia dar uma comida mais pastosa, tal. Então, essa necessidade de passar o conhecimento de acordo com o nível de entendimento do outro, né? Fechou? Então, vamos lá, então, agora
que aí nós vamos deixar para a semana que vem o entendimento de Kardec sobre esse assunto, que é os itens 9 e 10, que Kardec vai trazer para nós, como que ele entendeu, né? No Evangelho, a gente falou aqui sobre essa questão, está próximo ao reino de Deus, o reino dos céus. E a doutrina espírita, nós estamos falando aqui na segunda parte do capítulo 1 dos Espíritos. Nós vamos falar agora dos espíritos de primeira ordem, que é lá da questão 112, espíritos puros. Por quê? A nossa proposta de vida é um dia se tornar um espírito puro. O nosso objetivo tem que ser esse. Tem que ser, não, é esse, querendo ou não. É uma fatalidade que irá acontecer que um dia todos nós seremos anjos, ou serafins, ou vamos ver lá o que são os espíritos puros. Então, quando fala, vide que vai chegar o reino dos céus. Então, essa caminhada, essa jornada, e a doutrina espírita, ela traz para nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, e através das reencarnações, através das experiências, nós vamos construindo a nossa evolução, né? Então, qual que é os caracteres gerais no espírito puro? Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E é interessante isso, porque a gente fica meio no ar. Será que existem outras ordens? Porque essa primeira ordem, a comparação dela é com os de segunda e de terceira ordem que foi apresentado aqui. Então, por essa fala aqui, dá para a gente imaginar que pode sim acontecer, ter espíritos de mais ordem ainda. Não é verdade? Então, de acordo com o que já foi apresentado, terceira e segunda, esses daqui é o top 10. Primeira classe, Kardec colocou na classe única. Os espíritos que compõem, percorreram todos os caminhos, os graus da escala. Então, esses aqui passaram por lá, pelo de terceira, pelo de segunda, né? E despojaram de todas as impurezas da matéria. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Realizam a vida eterna no reino de Deus. Não faz sentido? Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidas às necessidades e nem às vicissitudes da vida material. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam na manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então, olha só, a gente aprende também na doutrina espírita que Deus, para agir na Terra, precisa dos homens, que os homens são a ponte de Deus.
Isso que André Luiz traz para a gente, né? Que para Deus agir na terra, ele precisa dos homens, que os homens são as pontes, né? Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. Então, são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Interessante, né? É quando Kardec traz esse entendimento para nós. E, às vezes, a gente vê determinadas doutrinas falando de anjos, de arcanjos, de serafins, a gente olha assim meio com desdém, né? Mas que, na verdade, são os espíritos superiores. Superiores em relação àquelas outras ordens, né? Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Beleza? Alguma coisa? Deu para a gente entender o que é espírito superior? Então, se eu falar espírito superior, espírito puro, se eu falar anjo, arcanjo, serafim, é tudo a mesma coisa. E é interessante que, se a gente for buscar dentro de outras tradições, tem a finalidade de cada um, tem uma hierarquia entre eles, né? Então, a gente vai ver que essa hierarquia que traz dentro das tradições, de certa forma, faz sentido. Porque aqui cada um não tem uma função, não tem um objetivo. Então, isso aí dá para a gente entender melhor, né? Nós vamos fazer mais uma perguntinha aqui, que é a progressão dos espíritos. Que aí já na questão seguinte, aí Kardec já quer saber dessa questão de se os espíritos são bons por natureza, ou se eles, ou são eles mesmos que se melhoram. Então, nós somos os responsáveis pela nossa melhoria. Ninguém vai melhorar por nós. Por mais que o outro queira, qualquer melhoria vai ser fruto do nosso trabalho. O outro pode ajudar, sim, com a intercessão, com a oração, para nos dar força. Mas nós somos construtores da nossa felicidade, da nossa evolução. Aí Kardec quer saber se Deus criou uns bons e outros maus. Aí nós vamos entrar lá naquela questão muito séria, a questão do Lúcifer, do anjo que traiu Deus e quis ser mais do que Deus. Se a gente for ler lá o livro A Gênese, Kardec traz para nós essa explicação também, né? Então, como se diz, Deus nos criou simples e ignorante e deu a cada um de nós um propósito. E isso nós vamos realizando ele, de acordo com a nossa vontade. Uns aceita submisso, chega mais depressa, outros mais rebelde demora mais. Por quê? A felicidade é a perfeição relativa. Enquanto estivermos presos aos nossos instintos, nós seremos infelizes. Por quê? Por causa das vicissitudes e a expiação de estar na matéria. Então, o espírito, enquanto não conseguiu libertar completamente da matéria,
ele está, pela lei de Deus, sujeito à reencarnação. Então, olha só, a felicidade completa, ela virá quando tivermos completo controle sobre a matéria e nenhuma influência dela sobre o nosso comportamento. Mas enquanto ainda estivermos na nossa trajetória, nós vamos ter a influência da matéria para nos conduzir. E essa luta diária constante entre o espírito e a matéria. Porque nós temos que respeitar a matéria, porque ela é o processo de evolução. E temos que respeitar e temos que nos respeitar como espírito. Então, essa dualidade, ela faz parte do nosso mundo. Não adianta eu querer ser só céu e nem só terra. Tem que ter o equilíbrio, viver a vida material, cumprindo o propósito que Deus criou para cada um de nós, de ajudar aqui no progresso e também cuidar da nossa evolução espiritual. É viver na matéria com o olho no futuro, né? Então, eu acho que, só para a gente terminar aqui, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrer as diferentes fases da vida. Kardec quis entender que era isso que o espírito está querendo dizer para ele. Aí ele falou, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, gente, a gente para por aqui. Essa questão de nós compreendermos que nós temos, sim, que viver a vida material, nós vamos ter as dificuldades da vida material, mas o nosso objetivo, o nosso propósito tem que ser, sim, o reino de Deus, a perfeição relativa, vivermos no mundo, porque tudo que existe no mundo é para nós usufruirmos, é criado por Deus, mas a gente tem que saber viver com equilíbrio, tudo que a vida nos oferece, e dar a nossa parte para a contribuição do progresso. Alguma consideração, alguma dúvida? Deu para compreender direitinho? Eu acho que por hoje dá para a gente refletir bastante coisa, né? Aí semana que vem a gente continua na 16, em diante, fazendo um resumo geral da questão da progressão dos espíritos, para a gente entender como que é esse processo. Porque, às vezes, a gente, dentro da nossa ânsia, a gente quer logo ficar perfeito, a gente quer logo não errar, a gente quer fazer tudo muito depressa. E, às vezes, esse depressa, a gente pega em comparação com o outro, o caminho que o outro fez. E, muitas vezes, o caminho que o outro fez, ele tinha condição, ele tinha bagagem para fazer. E uma bagagem que talvez presa às minhas ilusões eu não possuo ainda. E então é essa a questão, da gente se ver, da gente aceitar a nossa condição de humanidade e estar constantemente buscando essa melhoria, sempre buscando fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fizesse. Então, esse é um roteiro seguro para a gente analisar, de repente, qual patamar que a gente se encontra. E tem uma professora a Lucelena,
ela diz muito isso para a gente. Quando a gente tiver em dúvida sobre o nosso proceder, é a gente se perguntar qual é a última imagem que a gente quer deixar da gente aqui na Terra, como se fosse o último dia da nossa vida. O que a gente quer deixar registrado? E assim, a gente vai saber direitinho se conduzir cada dia da maneira que a gente quer deixar a nossa melhor parte aqui. E aí, então, quem faz a prece para nós encerrarmos? Tá todo mundo calado, né? Vamos fazer a oração, então. Eu gosto muito da Lucilena, você sabe disso, né? Sou fã dela. E para completar, né? Não só a imagem, né? Mas como eu quero estar nos meus últimos dias de vida, né? Qual que é o objetivo? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou estar quando eu estiver lá, né? E é com essas palavras que a gente agradece a oportunidade de mais esse estudo, de aprendizado. Sabemos que não somos espíritos perfeitos, e esse planeta não é realmente, né? É um planeta onde nós estamos aqui para aprender, para que possamos nos tornar um dia, passando por todas as provas, as expiações, um espírito melhor. Então, que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa noite, abençoe nossas famílias, nossas casas, e que possamos, assim, né, aprimorar cada dia. Não é de uma hora para outra, mas com força de vontade, aos poucos, possamos chegar lá. Obrigado pelo estudo, Noêmia, também, e boa noite para todo mundo. Obrigada, que Jesus nos abençoe. Amém. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa Rosana. noite. Tchau, tchau. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau, Denise. Tchau. Sumido. Até sábado, se Deus quiser.